Nós estamos em Gálatas, capítulo 4, versículo 10, quando Paulo diz: guardais dias e meses e tempos e anos. E eu juntei este versículo 10 com aquilo que Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. O que ele diz lá? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Nesta aula, vamos falar sobre esse assunto. O que é sombra no sentido bíblico e teológico? O que o apóstolo Paulo quis dizer com esse termo? A palavra sombra na Bíblia, ela aponta para uma realidade. Qual seria a realidade, professor? A realidade é o corpo que projeta a sombra. Se, por exemplo, eu tenho uma mão contra a luz, atrás da minha mão você vai ver a sombra da minha mão. A sombra vai te mostrar o contorno da minha mão, mas não vai me dar os detalhes dessa mão. Quando você olha para a minha mão, de fato, aí você não precisa mais da sombra, porque você tem a minha mão. Então, quando diz que tudo é sombra de Cristo, mas o corpo é de Cristo, quer dizer que os sábados, as luas novas, as festividades, elas apontavam para Cristo, mas não mostravam Cristo de forma nítida, clara. Eram uma sombra dele. Mas quando chegou o corpo que projeta a sombra, que no caso aqui é Cristo, então não há mais necessidade dessas sombras. Não precisamos mais delas, porque agora vemos Cristo, que era aquele quem projetava essas sombras. Então, repetindo, no caso, os dias de festas do Antigo Testamento, as celebrações relacionadas aos dias de lua nova, os dias de sábado, tudo isso apontava para Cristo. Ensinavam verdades espirituais a respeito de Jesus. Foram úteis, é verdade, no cumprimento desse objetivo. Porém, uma vez que Cristo veio, não precisamos mais dessas coisas. As sombras fizeram o possível para apontar para Jesus, mas fizeram, é claro, com limitações. Normal, uma sombra, é como eu disse, geralmente ela só fornece uma silhueta, um contorno, ela não dá detalhes, mas o corpo que a projeta, esse não tem essas limitações. Quando vemos o corpo, quando vemos o objeto que projeta a sombra, nós podemos notar coisas que a sombra jamais poderia fornecer. Assim, a sombra perde completamente sua utilidade. Aí você pergunta para mim: professor, como assim os dias de festas do Antigo Testamento, aquelas celebrações da lua nova e os próprios sábados semanais, como eles apontavam para Cristo? Como eles eram sombra de Cristo? Como é que isso funcionava? Eu vou te dar aqui um exemplo. Vamos pegar, ou melhor, vou dar dois logo. Vamos pegar a Páscoa, a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma sombra de Cristo. Ela apontava para Cristo como o nosso Cordeiro Pascal. É só você ler lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, quando se celebra a Páscoa no Antigo Testamento, o que aquele Cordeiro Pascal representava na verdade? Ele apontava para quem? Apontava para Cristo. A Páscoa no Antigo Testamento era uma sombra de Cristo. Quando Cristo veio, não há mais necessidade de celebrar a Páscoa conforme nós vemos no Antigo Testamento. A sombra sai de cena e entra o corpo que projeta a sombra, no caso, Cristo. A mesma coisa com o sábado semanal. O sábado semanal no Antigo Testamento, ele também aponta para Cristo. Como o quê? Como o nosso descanso de uma observância perfeita da lei. Algo impossível de ser feito. Eu vou falar sobre isso mais adiante. O sábado, ele merece uma explicação detalhada. Por quê? Porque o sábado, ele é considerado por muitos como algo inviolável. Não podemos falar do sábado, do dia de sábado, como uma sombra. Isso é impossível, alegam alguns. Então, eu vou fazer aqui com vocês uma análise de vários textos bíblicos para mostrar por que o sábado
é uma sombra de Cristo. Vamos lá. Alguns entendem que o sábado não deve ser considerado como sombra, à semelhança dos dias de festa, luas novas, porque o sábado ele consta nos 10 mandamentos. Então, se consta nos 10 mandamentos, alguns dizem o seguinte: ora, os 10 mandamentos são sagrados, invioláveis. Se consta lá, jamais podemos considerar como sombra. Com respeito a isso, eu só posso dizer o seguinte: quem citou o sábado como sombra foi o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Não fui eu. Foi ele quem citou que o sábado é uma sombra de Cristo. Ele fez isso escrevendo aos Colossenses. Então, com respeito a isso, tem que discutir com o apóstolo Paulo. Só que tem que lembrar o seguinte: ele foi inspirado por Deus para dizer isso. Outra coisa, muitos alegam que o sábado ele foi instituído ainda na criação, não na lei mosaica. E como ele foi instituído antes da lei mosaica, ele é independente da lei mosaica. Ok, só que eu diria que mesmo assim, Paulo o citou em sua epístola aos Colossenses. Mesmo sabendo que o sábado foi instituído na criação, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse que o sábado é sombra de Cristo. Como é que nós lidamos com isso? Então vamos de trás para frente. Primeiro, com respeito a esse negócio de o sábado ter sido instituído na criação. Eu vou dizer para vocês que isso é verdade. Isso é verdade. O sábado foi instituído na criação. E é bom que tenha sido assim, porque é justamente ali, na criação, lá no começo, que nós entendemos o que eu chamo de princípio do sábado, o qual é ignorado pela maioria dos cristãos hoje, especialmente pelos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Professor, o que é o princípio do sábado? O princípio do sábado é o fato de que o sábado, que significa descanso, guarde isso, a palavra sábado significa descanso. Pois bem, o princípio do sábado é o fato de que o sábado, ele é o 7º dia que vem após 6 dias de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Não importa o nome do dia, o sábado tem de ser um 7º dia que venha após 6 dias de trabalho. Como assim? Ora, o sábado ele não foi instituído na criação, não é? Sendo assim, quais foram as primeiras pessoas a guardar o sábado? Quais foram? Adão e Eva. E como é que Adão e Eva guardavam o sábado? Lá no Éden, só tinha um jeito: contando os dias. Não havia calendário no Éden. Na verdade, os calendários eles foram surgir muito tempo depois. Adão certamente cuidava do jardim 6 dias, trabalhava ali lavrando, cuidando do jardim, e no 7º dia ele descansava. Qual era o nome desse dia naquela época? Não importa, não tinha nome. Mas Adão sabia que era o sábado. Por quê? Porque todo 7º dia, após 6 dias de trabalho, deveria ser o dia de descanso. E sábado quer dizer justamente isso, descanso. Na menção do sábado entre os 10 mandamentos, quando você vai lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, você enxerga claramente o princípio do sábado, de forma explícita. Como assim de forma explícita, professor? Citada claramente. Veja só, Êxodo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado, aí eu coloquei uma observação, descanso para o santificar. Nós temos que ler assim, olha. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. É assim que você tem que ler quando você estiver lendo sobre o sábado. O sábado é sinônimo de descanso. Eu tenho que repetir isso sempre para você não se perder aqui naquilo que eu vou explicar. Não importa o nome no calendário, sábado é dia de descanso e tem de vir após 6 dias de trabalho. Então, continuando, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado, descanso para o santificar. Versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado, o descanso do Senhor teu Deus. Então você consegue enxergar isso aqui? O 7º dia
é aquele que vem depois de 6 dias de trabalho. Esse é o dia de descanso. Esse é o sábado, de acordo com a sua instituição lá na criação. Foi chamado por Deus de descanso mesmo, sábado. Continuando, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Em outras palavras, abençoou o dia de descanso e o santificou. Então, o dia abençoado por Deus é o 7º dia que vem após 6 dias de trabalho. Este é o sábado. Ah, mas no calendário ele aparece com o nome de domingo, por exemplo. Não importa. Se é o 7º dia que vem após 6 dias de trabalho, pode ser chamado de sábado, pode ser chamado de domingo. Não importa. É o dia de descanso. E tanto pode ser assim que a igreja primitiva, ela passou a guardar o dia chamado domingo como sendo sábado, o dia de descanso. Por quê? Porque o domingo cumpria o princípio do sábado. Eu não falei para vocês que o princípio do sábado é o 7º dia após 6 dias de trabalho? Então, não importa o nome do calendário. Se cumprir esse requisito, esse princípio está valendo. Por isso que lá na igreja primitiva, ainda no século I, eles não viram problema nenhum em mudar o dia do calendário, porque o princípio continuava sendo cumprido. Lá em Atos capítulo 20, versículo 7, está escrito assim: no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o equivalente ao nosso domingo do calendário. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, que seria a celebração da Santa Ceia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Notem, como eles se reuniam no domingo, um dia em que todos os cristãos se encontravam, os crentes faziam coletas também nesse dia, sabia? Veja lá, 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Eles aproveitavam o primeiro dia da semana, que é equivalente no calendário ao dia chamado domingo, para se reunir, prestar culto e também fazer coletas. Fora o testemunho da Bíblia, nós também temos o registro de alguns escritores cristãos que viveram nos primeiros séculos, no século I e II. Olha o que eles falam. Lá na Epístola de Barnabé, ainda no final do século I ainda, hein? Olha o que diz lá. Ele finalmente lhes disse: não suporto vossas neomênias. Professor, o que é neomênias? Neomênias eram festas para a celebração da lua nova. Então fala aqui: não suporto vossas neomênias e vossos sábados. Vede como ele diz: não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia. Qual era o 8º dia? Era o que vinha depois do 7º dia. No calendário seria equivalente ao domingo. Farei o início do 8º dia, isto é, o começo de outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia. Você está vendo o testemunho aqui? Celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e, depois de se manifestar, subiu aos céus. Professor, por que ele diz aqui que farei o início do 8º dia, isto é, o começo de outro mundo? Porque se você olhar lá para a criação, quando é que foi dito, no princípio criou Deus os céus e a terra? Isso foi dito no primeiro dia. O primeiro dia, se nós fôssemos pensar em termos de calendário, seria equivalente a qual dia da semana? O domingo. Se nós fôssemos, né, pensar em termos de calendário, o primeiro dia seria equivalente ao domingo, assim como o 7º dia seria equivalente ao dia chamado sábado no calendário. Você está entendendo? É só por isso. Continuando. O dia do Senhor, desde essa época da igreja primitiva, primeiro século, é o domingo do calendário. Isso também é atestado pelo escrito de um pai da igreja, Inácio de Antioquia, por volta mais ou menos de 107 depois de Cristo.
Olha o que ele escreveu na sua carta aos Magnésios, tópico 9. Assim, os que andavam na velha ordem das coisas chegaram à novidade da esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou por ele e por sua morte, embora alguns o neguem. Veja aqui que já nessa época, o domingo do calendário era chamado de o dia do Senhor. Por isso que quando a gente lê lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, João, o apóstolo João, falando que estava no dia do Senhor, a interpretação majoritária é que ele está se referindo ao domingo do calendário. Você entende agora isso? Vamos lá. De fato, qualquer dia pode cumprir o princípio do sábado, desde que venha após 6 dias de trabalho, isto é, seja o 7º dia após 6 dias de trabalho. É só se lembrar de Adão. Como é que Adão e Eva observavam o sábado? Eles cuidavam de suas atividades 6 dias e no 7º dia eles descansavam. Eles observavam o pôr do sol, é lógico. Mas e o calendário, professor? Estou preocupado com o dia escrito no calendário. Não existia calendário, meu filho. Não fica pensando em termos de nomes de dias no calendário. Pense em termos de contagem de dia. Isso é o mais importante. Então, se você me disser, mas no meu calendário ele aparece com o nome de sábado mesmo. Ok, tudo bem. Você só não pode confundir o dia do calendário chamado sábado com o sábado instituído na criação, que independe de calendário. Nunca se esqueça de Adão e Eva. Não se esqueça do princípio do sábado, ok? Então vamos continuar passando agora a falar sobre o sábado como um dos mandamentos dos 10 mandamentos. Vamos pensar sobre isso agora. Veja só. Note que Cristo não somente observou o sábado como um dia de guarda, não é? Ele fez isso perfeitamente no nosso lugar. Ele também cumpriu o sábado e também o cumpriu profeticamente. Como assim, professor? Profeticamente. Porque o sábado, de acordo com o apóstolo Paulo, como nós vimos, ele era uma sombra, uma espécie de profecia sobre algo no futuro. O sábado apontava para Cristo como nosso descanso de uma autojustificação impossível. Impossível. Vou repetir em outras palavras. O sábado apontava para a impossibilidade de se guardar a lei perfeitamente, com suas exigências, até sobre atividades domésticas. Veja só, de acordo com a Bíblia, não se podia, no dia de sábado, primeiro, cozinhar. Você não podia cozinhar. Êxodo 16, 23 diz assim: respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar separai, guardando para amanhã seguinte. Você viu aqui? A pessoa tinha que preparar toda a comida, cozinhar tudo no 6º dia, não é? Que seria o equivalente no calendário a uma sexta-feira, e deixar tudo pronto para comer quando? No sábado. Não podia cozinhar no sábado. Agora olha que interessante. Êxodo 35, versículo 3. Também não podia acender fogo. Não podia. Diz lá: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Ué, professor, mas se eu preparo então a comida na sexta, no dia anterior, vamos dizer, né? Uma sexta-feira, deixo preparado para o sábado, aí na hora de comer eu não posso esquentar a comida? Não, não pode. Lá naquela época, lá quando eles estavam observando o sábado, não podia acender fogo no sábado. Aí você vai dizer para mim, ainda bem que eu uso micro-ondas. Calma aí. O micro-ondas seria o equivalente moderno a acender fogo. Você não sabia disso? Se eles lá no passado eram obrigados a comer a comida fria no sábado porque não podia acender fogo, não é porque nós temos hoje o micro-ondas que a gente pode. Não, o princípio tem que ser observado. Tinha de comer a comida fria no sábado porque não era permitido acender fogo. Então nós também não podemos, no dia de hoje, se a gente quiser observar o sábado como está lá no Antigo Testamento. Nós não podemos também
colocar no micro-ondas e colocar para esquentar. Não dá, não dá. Estaríamos quebrando o sábado. Vamos lá. Também não pode no sábado deixar que o empregado faça o serviço que você não pode fazer. Está lá em Êxodo 20, versículo 10 e Deuteronômio 5,14. Olha o que diz lá. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu servo, repito, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Olha o que diz em Deuteronômio. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, de novo, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Eu tenho empregada, eu tenho empregado. Quem faz isso para mim é ele, não sou eu. Não pode, não pode. E quando fala aqui teu servo, tua serva, se nós fôssemos transportar para os tempos atuais, qualquer prestador de serviço para você também não pode fazer isso. Por que o prestador de serviço não é incluído naquela época? Porque ele não existia, não existia. Então, se você vai hoje a um posto no sábado e o frentista, ele coloca o combustível no teu carro, ele está quebrando o sábado para você. Você está entendendo? Ele está deixando de observar o sábado por tua causa. Nesse contexto, é como se ele fosse um servo seu. Ele está fazendo um serviço para você, entendeu? Quebrando o sábado no teu lugar. Porque se não fosse por tua causa, ele não teria que colocar combustível no teu carro. Então, olha o que acontece. Se nós formos adaptar o sábado para os nossos dias, não poderíamos nem mesmo abastecer o nosso carro no sábado, porque estaríamos fazendo alguém quebrar no nosso lugar. Não poderíamos ir a um restaurante, a uma lanchonete. Não poderíamos fazer nada que envolvesse algum trabalho, porque mesmo que não sejamos nós, aqueles que estão se servindo, que estão colocando prato e tudo, não importa. Se alguém está fazendo isso no nosso lugar, para nós, quebrando o sábado no nosso lugar, está errado também. Continuando, deixar que seu animal faça alguma coisa. Hoje, quase todo mundo tem um pet. Olha o que diz lá em Deuteronômio 5,14. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, Aí diz na frente, nem animal algum teu. Você tem um pet em casa? Pois é, ele também não pode fazer obra nenhuma, atividade nenhuma. Você tem que manter ele presinho, quietinho, para ele não fazer nenhuma atividade. Você não quer guardar o sábado? Não quer guardar o sábado conforme a Bíblia manda? Então, você tem que fazer isso. Continuando, até atividades simples, como pegar madeira, provavelmente para fazer fogo, né? Eram punidas com morte, por ser uma quebra do sábado. Onde é que está isso, professor? Está lá em Números capítulo 15, versículo 32 a 36. Olha o que diz lá. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés. Quem falou a Moisés? O Senhor, Deus. O que Deus disse? Tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Que duro, hein? Se quebrasse o sábado uma vez, não ia ter mais chance de observar o sábado. Você entende? Por quê? Se quebrasse uma vez o sábado, já era morto. Então como é que a pessoa ia continuar observando o sábado? Não ia mais, não podia. Isto quer dizer que a observância do sábado era tão rígida, que se a pessoa quebrasse uma vez, ela já morria. Quem é que topa isso? Então, se você, nos dias de hoje, guarda o sábado, mas você já quebrou alguma vez, se você vivesse naqueles dias lá, você não ia ter oportunidade de quebrar de novo, não. Você já ia ser morto. Isso é confirmado também em Êxodo, capítulo 31, versículo 14. Diz assim: portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do
seu povo. Que duro, hein? Que duro. É por isso que eu falo, o sábado, ele era, na verdade, o mais pesado dos mandamentos do Antigo Testamento. Ele era a prova viva de que o homem não consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente. Observe agora, com atenção, o texto de Isaías 58, versículo 13. Olha o que diz aqui. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, olha a advertência, hein? Cuidar dos teus próprios interesses. Professor, o que seria meus próprios interesses? Meu amigo, qualquer coisa que não seja interesse direto de Deus. Qualquer coisa. Eu queria ver um dorama. Peraí, você está cuidando do teu próprio interesse. Não pode. Eu queria ver televisão. Eu queria ouvir um rádio. Eu queria brincar de um jogo de tabuleiro. Eu queria ir ali tomar um sorvete. Você não pode fazer nada. Tudo isso é teu interesse. Teu interesse. Não é interesse de Deus. Em outras palavras, você só poderia confiar então se você fosse ler a Bíblia, fazer uma oração, reunir com os irmãos para louvar. Aí tudo bem. Fora isso, como é que você pode ter certeza que é interesse de Deus? Fora isso, tudo mais vai ser teu próprio interesse. Você percebe como isso é uma loucura? Continuando. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Ué, professor, então se eu falar alguma palavra vã, eu vou estar quebrando o sábado? Vai. Então, pelo amor de Deus, o que são palavras vãs? O que eu poderia falar que seriam palavras vãs? Se vira aí, tenta descobrir. Olha, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Com medo de profanar o sábado, devido a textos como esse aqui, de Isaías, os fariseus e posteriormente os rabinos, eles criaram várias outras proibições que foram adicionadas às proibições bíblicas. Eu pergunto, quem não ficaria neurótico com um negócio desse? Quem? Os judeus ficaram com tanto medo de quebrar o sábado, por causa de textos como esse de Isaías, que foram criadas inúmeras regras, além das que estão na Bíblia, para que eles não corressem o risco de quebrar o sábado. Então, eu repito com ênfase, o sábado no Antigo Testamento era o mandamento principal para nos mostrar que é impossível conseguir justificação na lei. É impossível. Por isso que era uma sombra de Cristo. Por quê? Porque ele, na verdade, apontava para Jesus como aquele que cumpre o sábado perfeitamente no nosso lugar e restando para nós apenas descansar no Senhor Jesus, como aquele que faz o que não podemos fazer. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis, presta atenção, e achareis descanso, sábado para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A partir do momento em que Jesus veio para a nossa vida, a partir do momento que nós cremos em Jesus, ele passa a ser o nosso sábado. Nós não descansamos num dia, nós descansamos numa pessoa. Então, professor, eu não preciso guardar nenhum dia? É isso que nós veremos na próxima aula.